A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe esse dia na tua vida, abençoe tua casa, tua família. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você agora e te peço que você fique no vídeo até o final, que no final eu vou estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, amém? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus para te direcionar e te orientar naquilo que você vai fazer, amém? Então, vamos para a palavra, porque eu quero fazer um vídeo aqui falando de um assunto aqui, irmão, que a pessoa às vezes chega na rua e me pergunta muitas coisas, sabe, de igreja, a pessoa que está com 4 anos, 5 anos, até 8 anos de igreja, pergunta para mim certas coisas da Bíblia que eu falo, na sua igreja, irmão, lá onde você congrega, as pessoas não têm curso de doutrina na igreja, curso de ensinamento da palavra, eles falam que não tem aquele ensinamento da Bíblia para ele, é um ensinamento que faz que ele não entende como é que é aquele que está sendo falado ali. Eu digo, mas você tem que ler a Bíblia, você tem que acompanhar. Todos os ensinamentos na igreja, você tem que acompanhar. O pastor não manda abrir a Bíblia para você acompanhar a palavra, então acompanha a palavra, porque a palavra de Deus você tem que viver nela. Não é porque você ouviu uma pessoa falar uma coisa, você vai andar daquele jeito, fazer daquele jeito, não. Porque você tem que saber se aquilo está certo ou não. É doutrina, é curso de doutrina. Ensinamento da palavra de Deus. Por isso que Deus levantou Paulo para escrever as epístolas que Paulo escreveu todinha, tá entendendo? Para mandar os ensinamentos para dentro da igreja. Ah, mas isso foi no tempo de Paulo. Hoje não precisa disso, mas não precisa, irmão. A palavra de Deus é a mesma de ontem, a de hoje vai ser eternamente. Como Deus é ontem, hoje e eternamente Deus. Ele não muda, não. Quem muda a coisa é as pessoas, o ser humano, irmão. Então, eu quero ler uma palavra aqui para você no Evangelho de João, depois a gente vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, para você ver que os ensinamentos da palavra de Deus, irmão, é importante dentro da igreja, a doutrina. Aí diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, ele começa instruindo aqui os discípulos, naquela época ele instruindo os discípulos, né? Que eles tinham que dar fruto. Eles tinham que ser um homem, tá entendendo? Que tinha que estar ligado em Jesus e Jesus nele. É a palavra de Deus que eu estou pregando aqui. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, ó, falando da palavra de Deus. Eu não estou falando coisa de mim mesmo, falando coisa que eu vi os outros falar, que alguém me disse para mim, não. Eu estou falando coisa que eu aprendi dentro do meu ministério. Eu aprendi, tá entendendo? Vendo o pastor pregar e observando, lendo a Bíblia todos os dias, consagrando a minha vida, tá entendendo? Orando, buscando a Deus. Porque hoje as coisas estão tudo mudadas e as pessoas mudaram com o tempo, irmão. Naquela época lá de 1987, quando eu fui consagrado, a primeira vez, fui consagrado obreiro na igreja ali, Deus é Amor, no Pernambuco. A gente, para ser obreiro da igreja, a gente tinha que orar, todo o culto a gente tinha que orar 1 hora antes de começar o culto. E depois que começasse o culto, a gente tinha que estar tudo ali, tá entendendo? Atento, escutando a palavra, e principalmente o culto de doutrina. Todo mundo que queria ser obreiro tinha que ir para o culto de doutrina. Se não fosse para o culto de doutrina, não era consagrado como obreiro. Se fosse obreiro e não fosse para o culto de doutrina, era colocado no banco. Era assim que funcionava no tempo que eu congregava na igreja Deus é Amor, ali no Pernambuco. Eu não estou fazendo propaganda do meu ministério aqui, não. Eu estou falando do meu ministério que eu vi, como foi que eu aprendi a palavra de Deus. Que eu creio que no seu também tem ensinamento da palavra, e você sabe as regras e as normas do seu ministério. Eu estou falando aqui para fazendo um vídeo para as pessoas que escutam entender o que ela pode fazer e o que não pode fazer. Porque as pessoas ensinam tanta coisa hoje para as pessoas cumprir, que elas nem aguentam cumprir aquilo às vezes, que Deus não reprova, Deus não condena, mas é uma regra dos homens, não é de Deus. Não é da palavra de Deus que está mandando. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E você sai de uma escravidão que é o mundo, que Deus te libertou, e termina você caindo dentro de outra. Para cumprir normas de homem, ensinamento de homem que
a palavra de Deus não está mandando você fazer isso. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, irmão. Você não pode ser presa dos homens, não, das pessoas, não. Das pessoas astutas que querem ficar ensinando coisinha que não tem nada a ver com a palavra de Deus para querer te prender, para não ensinar a verdade para você, tá entendendo? É a pessoa que sabe dar um remédio para a pessoa para curar, mas não dá o remédio todo, dá somente um pouquinho para ela aliviar a dor, mas não dá para curar, que é para ela ficar tomando sempre aquele remédio ali. Mas a palavra de Deus é para curar, irmão. Quando ela vai é para curar, é para libertar, é para salvar, encher o homem do Espírito Santo de Deus. Por isso que João Batista falou assim, eu batizo vocês com água. Mas vem um após mim, está entendendo que eu não sou digno de calçar a chinela dele. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Então você tem que ser batizado com fogo e com Espírito Santo para que você entenda as coisas de Deus, a palavra de Deus, para que ninguém venha te enganar, ninguém venha passar a perna em você. Então Jesus disse que sem ele você não pode fazer nada. Está entendendo? Se vós estiverdes em mim, a palavra estiverdes em vós, farei tudo o que vocês pedirem, eu vou fazer, porque vocês estão ligados comigo. Tá? Então a gente tem que pedir a Deus esse discernimento. Deus deu um dom de fé para cada um. A fé não é dada para todo mundo a mesma quantidade, não. Cada um tem o seu dom, o seu limite. Paulo mesmo falou lá, ele disse, a gente não vai, irmão, além daquilo que nós estamos capacitados para ir, não. A gente só vai até onde a gente sabe que a gente pode ir. Quando a gente não vê que não é mais para a gente sai fora, a gente deixa na mão de Deus. Eu não posso ultrapassar o conhecimento que Deus me deu através da palavra dele, querer fazer desse conhecimento um doutorado na Bíblia para querer ensinar coisa que eu não estou capacitado para ensinar. Eu deixo o Espírito Santo me usar até o limite que ele acha que eu tenho condições de falar da palavra de Deus. Quando eu não vejo que o negócio não dá para mim interpretar, não dá para me coisar, eu me calo, entrego na mão de Deus e não vou falar coisa que eu não sei, que eu não conheço. E tudo que eu falo tem que estar escrito dentro da Bíblia. Se não tiver escrito dentro da Bíblia, eu também não vou falar, porque eu não vou passar por mentiroso. Porque o inimigo, ele conhece, irmão, o que tem escrito aqui dentro. O inimigo sabe os mandamentos, conhece as doutrinas da igreja, conhece o que Jesus deixou, o que os apóstolos deixaram escrito para a gente viver hoje. Não adianta eu querer botar um jugo nas tuas costas para você carregar, que Deus não está mandando você fazer, porque eu quero que você ali perto de mim, segurar você ali, não. Quem segura você dentro do ministério, dentro da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Ele que impulsiona a gente para orar, para louvar, para glorificar o nome de Deus. Então, tudo que está sendo falado aqui não é para você ficar com medo do que está sendo falado, não. É para você saber que você é livre. Jesus te libertou para você ser livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre. Entendendo? Mas não use da liberdade do Espírito para dar ocasião à carne também, não. O Espírito Santo ele te dá uma liberdade de tu viver como cristão na terra, não viver com medo, não viver assustado, tá entendendo? Porque tem gente que anda de cabeça baixa, porque não pode nem olhar para uma pessoa na rua, porque é pecado. Ah, se olhar para a mulher que passa na rua é pecado. Então ninguém vai andar em canto nenhum, porque a gente não pode andar de cabeça baixa. Quem tem que andar de cabeça baixa é Satanás. Ele é quem tem que baixar a cabeça quando ele vê um crente na frente dele, baixar a cabeça, não é a gente não. A gente tem que andar de cabeça erguida, firmado e confirmado na palavra de Deus em todo canto que a gente for, pronto para combater o pecado, combater a mentira, a falsidade, a inveja, que vem tudo do diabo, essas coisas aí. Todo levante para querer destruir o conhecimento de Deus na tua vida, na minha vida, tá entendendo? Mas Deus nos capacita, a gente se reveste daquelas armaduras de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 10, do capítulo 6, do versículo 10 em diante, né? Primeiramente ele fala para nós se fortalecer no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder, para poder resistir no dias maus e havendo passado esse dia, a gente permanecer firme e inabalável na presença de Deus. Aí vem aqui no livro de Romanos, Jesus falando assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está entendendo? Então a gente, estamos em Jesus Cristo, não tem mais nenhuma condenação contra a nossa vida, irmão. O inimigo pode acusar, pode usar alguém para te apontar, para te caluniar, para blasfemar de você, mentir, mas não vai adiantar de nada, porque Deus te conhece. Você tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Por isso que o cristão tem que ser batizado com o Espírito Santo, não, selado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a identidade do cristão aqui nessa terra aqui,
que vai um dia, quando chegar na presença de Deus, você vai ser reconhecido pelo o Espírito que está na tua vida. Você vai ser recebido, tá entendendo? Porque quando Jesus um dia raiar nesse céu aí para vir buscar a igreja dele, você já vai encontrar Jesus falando em mistério com ele. Porque o Espírito Santo é a tua identidade. Mas, infelizmente, irmão, não estou aqui acusando ninguém, estou falando aqui que tem muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja e ainda não é selado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não buscou. Não é porque Deus não quer batizar ela, é porque ela não buscou. Ela tem que orar, tem que se consagrar, tem que... A palavra de Deus diz que é de graça, tudo é de graça, mas tem que ter uma busca, tem que ter um querer, tem que ter uma determinação para você ter aquilo de Deus na sua vida. Deus não vai sair dando dom por aí para ninguém assim, a troco de banana não, sem a pessoa procurar se capacitar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, obedecer. Primeira coisa que tem é ser obediente à palavra de Deus. Ser obediente a seu pastor na igreja. Ser obediente aos irmãos, diácono, presbítero, às autoridades superiores que estão ali dentro da igreja. Você tem que obedecer. Você tem que andar em obediência em toda a área da sua vida. Obediência no seu trabalho, ao seu encarregado. Tem gente que não obedece, não gosta de obedecer. Entendeu? Fala até que vai fazer, mas não faz. O pessoal manda fazer a coisa e ele não faz. Só para não obedecer àquela pessoa que está ali. Discrimina aquela pessoa que está ali, às vezes pela cor dele, às vezes porque ele não é do mesmo perfil dele e eles ignoram aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus não é para ser ignorada. As coisas de Deus não é para ser ignorada, é para ser ensinada, é para ser estabelecida e praticada dentro das igrejas, dentro dos ministérios evangélicos. Porque senão, se você quer um dia ver Jesus como ele é, então procure obedecer a palavra de Deus, procure congregar na sua igreja nos cultos de doutrina, porque o culto de campanha não pode ter a semana todinha, campanha disso, campanha daquilo, campanha para isso, campanha para aquilo. É normal, mas só que tem que ter um dia na igreja que é culto de doutrina, de ensinamento da doutrina. E nesses cultos tem que ir obreiro, diácono, todos que tiver em casa, que tiver tempo de manhã, vai de noite. Se não puder ir de manhã, vai de meio-dia, que às vezes tem curso de tarde, vai de noite, mas tem que ir para o curso de doutrina. Porque ele foi criado na palavra de Deus e ele tem que permanecer na palavra de Deus. Porque se relaxar, já era. A gente não vai todo dia no culto, todo dia na igreja, às vezes, porque não tem condições. Deus conhece a tua capacidade, conhece o teu trabalho, o que você faz, uma pessoa ocupada. Deus também não vai querer julgar você porque você não foi todo dia na igreja. Não, isso não é mentira. Mas você tem que procurar ir nos cultos de ensinamento da palavra de Deus. Porque o obreiro bom, irmão, é aquele que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, porque o diabo não envergonha ele. Tá entendendo? O inimigo nunca vai envergonhar um obreiro, um homem que está revestido com a palavra de Deus, que está revestido com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque o inimigo sabe que ele não pode tocar naquele homem, naquele servo de Deus que está ali, porque ele tem a presença de Deus com ele. Não estou falando aqui de vida pessoal de ninguém, porque eu não sei como é a tua vida no teu emprego, no teu trabalho, na tua casa, no meio da tua família. Não sei o que você passa, a luta que você passa, os problemas que você passa em casa com seus filhos, com a sua mulher. Isso para mim não me interessa. O que eu estou falando aqui é ensinamento para a gente procurar se santificar, procurar, tá entendendo? Agradar a Deus em toda a área da nossa vida. Agora também eu não posso querer meter minha vida pessoal dentro da igreja, não, porque a minha vida na igreja é uma coisa, a minha vida em casa é outra com a minha mulher. Eu não vou bater na minha mulher, espancar meus filhos e querer dar exemplo dentro da igreja, não. Mas todo mundo sabe que todo casamento tem suas adversidades, tem seus problemas. Todo casamento, pode ser de quem for, do pastor, do diabo, todo casamento, irmão, tem problema. Porque onde tem sexo, onde tem essas coisas, tem problema, tem discórdia. E a gente não pode evitar essas coisas. Deus sabe disso. Paulo mesmo ensinou, disse que o homem casado vive para a mulher, tá entendendo? E o solteiro, ele vive só para Deus. Aquele que é solteiro, ele vive só para servir a Deus, para agradar a Deus. Por isso que Ana entregou Samuel para ser profeta, e Samuel ficou dentro da casa de Deus só servindo a Deus, até chegar a idade que ele casou. Depois que ele casou, ele já era profeta, já era juiz, e ele foi criar os filhos dele e a mulher dele. Mas ele começou o ministério dele só servindo a Deus, agradando a Deus dentro do templo ali com ele. Então você não pode querer comparar sua vida de casado com sua vida espiritual. O homem tem duas naturezas, irmão, a natureza humana e a natureza divina. Então Paulo falou assim, fazer morrer a tua natureza humana para que a natureza divina se manifeste em você. Então quer dizer que a gente não pode viver só na natureza humana, só na carne, não. A gente tem que orar,
a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se consagrar a nossa vida, temos que ler a Bíblia, temos que vigiar para não cair nas tentações e nas armadilhas do diabo. Porque vai vir tentação, a tentação vai vir todo dia. Mas todo dia a gente tem que estar orando e pedindo a Deus para que Deus não venha deixar aqueles laços, aquelas armadilhas do inimigo derrubar a gente da presença dele. Porque o inimigo arma, irmão. Ele apronta, mas só que Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo e sai, o anjo de Deus sai na tua frente quando você sai, quebrando os laços e as armadilhas de Satanás. Mas você tem que buscar a Deus, não adianta só ir na igreja, não. Aí eu vou na igreja, você vai, você escuta a palavra de Deus lá, tudinho, e às vezes quando sai de lá você até se esquece do que escutou. E não lembra mais. E quando vem uma adversidade da sua casa, você fica perturbado, não sabe como se defender daquilo. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria para não cair, irmão, nessas tentações, nessa tribulação que vem do dia a dia contra a nossa vida. Porque o cristão, irmão, não quer dizer que a pessoa é cristão, ele tem que combater contra a mentira, contra o pecado e contra as adversidades que se levantam contra ele. Esse negócio da pessoa dizer assim, o cristão tem que dar outra face para bater, não. Se Deus preparar uma prova para tu passar por isso, de alguém bater em você, Deus vai ser glorificado nisso, mas não é para o crente dar na cara para todo mundo estar batendo por aí, pisando, desmoralizando o cristão, não, que Deus não quer isso para a vida do cristão. Deus não vai permitir essas coisas, irmão, isso é mentira, tá entendendo? Isso aí é coisa que Deus permitiu que Paulo passasse por várias provas, até por cadeia, mas os outros discípulos não passaram pela mesma coisa dele, tá entendendo? Porque cada um passaram pelo que precisava passar para glorificar o nome de Deus na vida dele. Então, não quer dizer que eu tenho que passar uma coisa, você tem que passar também. Não quer dizer que você tem que fazer isso, eu tenho que fazer também. Não é assim. Tá entendendo? Se Deus me deu um dom de cura, eu vou orar pela pessoa e a pessoa vai ser curada. Se Deus me deu o dom de discernir, eu vou discernir. Se Deus não me deu, não me deu, amém. Quem vai discernir é outro irmão que está dentro da igreja. Porque tem vários varão na igreja que Deus dá um dom para cada um. Então a gente tem que respeitar o dom daquele irmão, porque é uma hierarquia espiritual dentro da igreja. Assim como na polícia militar tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, o capitão, até chegar no comandante, e todo mundo tem que respeitar uma hierarquia do outro. O soldado respeita o cabo respeita o sargento, todo mundo respeita todo mundo. E dentro do ministério não é diferente, tem as hierarquias dentro do ministério. Tem um membro da igreja, tem um cooperador, tem um obreiro, tem um diácono, tem um presbítero, tem um pastor, tem o apóstolo, o pastor ministerial. A gente tem que respeitar, irmão. Se a gente não respeitar, não obedecer às normas que é necessário, que é bíblica, para a gente obedecer dentro das igrejas, dentro do ministério, a gente não vai ser uma pessoa abençoada por Deus, usada por Deus. Porque Deus não usa desobediente. Deus não usa pessoa que não gosta de ir para os cursos de ensinamento da palavra dele. Deus não gosta Deus não vai usar uma pessoa que ele não gosta de orar, que ele não gosta de buscar a Deus, que ele não gosta de se consagrar. Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Não vai, porque para ser usado por Deus, tem que consagrar a vida, tem que botar a vida no altar de Deus. Porque senão você também não vai aguentar a luta. Quando você for começar a fazer a obra de Deus, se você não fizer essas coisas, o inimigo vai passar a rasteira em você rapidinho, porque você não está vigiando, não está orando, não está se preenchendo com a palavra de Deus, para que a natureza de Deus se manifeste em você. Quando você for pregar a palavra de Deus, quando você for ensinar, quando for orar, a presença de Deus esteja ali acesa com você, para você botar o inimigo para correr, e orar pelo enfermo ele ser curado, orar pelaquela pessoa ela ser liberta, tá entendendo? É assim que é o poder de Deus na vida do ser humano, tá entendendo? Agora a pessoa tem outras pessoas que ficam com inveja do irmão, que o irmão busca, o irmão ora, o irmão se consagra, Deus usa a vida do irmão, o irmão é cheio da presença de Deus, e ela não é, porque só vive fazendo mais a vontade da carne do que a de Deus. E Deus não pode usar uma pessoa que está vivendo mais na carne do que no espírito. A gente tem que viver as duas naturezas, porque a gente, enquanto estiver nessa vida aqui, a gente vai viver a natureza humana. No nosso casamento, no nosso trabalho do dia a dia, nas nossas coisas cotidianas que nós temos que fazer. Mas no momento que parte para fazer as coisas de Deus, a gente tem que estar pronto, orando, vigiando, cheio do Espírito Santo, lendo a palavra para fazer a obra de Deus em espírito. Porque a palavra de Deus diz que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido, selado e batizado com o Espírito Santo é Espírito. E vai praticar as obras do Espírito. Mas quem não é batizado, quem não está selado com o Espírito Santo, persegue aqueles que é batizado com o Espírito Santo. Calunia ele, mente, diz que fica caçando defeito na pessoa, falha, porque a gente não caça falha em ninguém. Porque se no dia que eu ficar caçando falha nos outros, eu vou revelar as minhas também, que eu tenho falha, eu tenho defeito, sou fraco. Mas Deus é quem me fortalece, Deus é quem me dá graça, é quem me dá sabedoria.
Porque ele fala na palavra dele que nem o homem conhece as coisas de Deus. O homem conhece as coisas do homem, mas quem conhece as coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Aqui no livro de Coríntios, no capítulo 4, diz assim, ó, vou terminar aqui nessa palavra aqui, ó. Diz assim, no capítulo 2, versículo 4 de 1 Coríntios, diz assim, ó, e digo isto, para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arranjado e edificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ações de graça, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Glória a Deus. Então você tem que tomar cuidado, sabe, irmão? Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer o que é e o que não é certo que você pode fazer na presença de Deus, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que quem tem a unção de Deus, irmão, quem é ungido de Deus, selado com o Espírito Santo, ele não precisa que ninguém ensine nada para ele. Não quero dizer também que você não vai receber os ensinamentos da palavra de Deus com o seu pastor na igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo. É que o próprio Espírito, aonde você está, aonde você vai, ele te ensina e faz você discernir o que é certo e o que é errado, para você não pecar, para você não errar. Por isso que Davi disse, eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem que guardar a palavra de Deus no coração para você não errar, não pecar contra o reino de Deus. Não é você ir atrás de conversa de homens que fica falando um monte de coisa, um monte de ensinamento que não está na Bíblia, que não é de Deus. Está entendendo que a palavra de Deus diz que aquilo ali só serve para a santificação da carne, mas do Espírito nada, está entendendo? Tem que fazer isso, tem que vestir isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tanta coisa, está entendendo? E não santifica a pessoa, não purifica a pessoa. Porque na lei era assim, o sangue que Moisés expandia no povo para tirar os pecados do povo, Deus perdoava os pecados do povo. Mas a consciência dele todo dia acusava ele diante de Deus. Ah, eu fiz aquilo errado, eu dei uns tabefes naquele cara, eu fiz aquilo, e a consciência todo dia acusava, porque aquele sangue de touro não purificava a mente dele. Mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, esse purifica a tua alma, purifica tuas culpas, tuas acusações que vêm na tua mente, purifica tudo para você ser livre, para você ser liberto. Por isso que Jesus disse, se o Filho do Homem vai libertar, verdadeiramente você é livre. Então você é livre pelo sangue de Jesus Cristo. Não é por ensinamento humano, não é por palavra de filosofia, de sabedoria humana, não. É pela palavra de Deus, é pela palavra viva de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, receba a palavra de Deus com alegria, irmão. Procure se orientar dentro da palavra de Deus para que ninguém fique fazendo de você cobaia, fazendo de você uma pessoa vã, tá entendendo? Que não tem... diz até que você não tem conhecimento de nada, não sabe de nada e faz de você o que quer. Não é assim, não, irmão. Dê ouvido à palavra de Deus, leia a Bíblia, vigie, ore, bota a sua vida no altar de Deus, que Deus vai sempre te dar discernimento do que você tem que fazer e do que você não deve fazer. E se as pessoas falar mal de você, ficar te acusando, te caluniando, vai estar mentindo e Deus vai entrar em justiça com essa pessoa pela tua causa, tá entendendo? Porque ninguém pode se levantar para escarnecer do servo de Deus, do homem que é ungido de Deus, do homem que tem o Espírito Santo de Deus, que prega a palavra de Deus e vive representando o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nessa terra. Deus não aceita tribunal humano contra a vida de uma autoridade dele aqui na terra, de um homem dele, que tem a presença dele, que ele consagrou, capacitou para fazer a vontade dele aqui nessa terra. Nem Satanás, nem homem, nem ninguém vai tirar esse homem da presença de Deus, porque ele não quer, e Deus também não quer que ele saia da presença dele. Então, que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas
que andam te acusando e não procuram ensinar a palavra de Deus para você, não procura botar você no caminho direito, no caminho reto, tá entendendo? Que Deus use de misericórdia com essas pessoas, que Deus abençoe elas também, para que elas venham abrir a cabeça para falar a verdade, falar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que dá vida e que liberta o ser humano, que dá alegria, que dá paz. Não é conversa de filosofia humana, de ensinamento humano, não, que Paulo falou lá em 1 Coríntios 2. Quando eu vim ter convosco, meu irmão, anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vim com palavra persuasiva de sabedoria humana, tá entendendo? Eu vim com a presença de Deus, com o conhecimento de Deus e do Espírito Santo, para que a tua fé se apoiasse em Cristo e não nos homens, tá entendendo? A nossa fé tem que estar apoiada em Deus, no reino de Deus, na palavra de Deus, que vive dentro de nós. Nós temos o reino de Deus dentro de nós, porque nós temos Jesus na nossa vida. O Espírito Santo mora dentro do nosso corpo, do teu corpo, e você é casa e morada do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Então, que Deus te abençoe. Receba essa palavra com alegria. Não receba essa palavra como afronta para a sua vida, não, irmão. Receba essa palavra com alegria, porque é ela que vai te fortalecer aí do outro lado, que vai te dar livramento dessas coisas, dessas mentiras, dessas falsas doutrinas que estão ensinando por aí, que não ajuda ninguém, e quando vem um problema, a pessoa está fraca, está angustiado, está com medo, porque crente que tem Jesus Cristo não anda angustiado, não. O crente que tem o Espírito Santo no coração não entra angústia no coração mais, porque tem a alegria, tem a paz, tem o poder de Deus no coração do ser humano. Então isso aí é coisa de pessoa que está vazia, que não se encheu ainda da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então se encha da palavra de Deus, busca a presença de Deus para a sua vida, que você nunca vai depender que ninguém venha ensinar nada para você, porque aonde você for, o que você for fazer, o Espírito Santo vai estar te dando direção, vai estar te conduzindo no caminho seguro, amém? Então que Deus te abençoe, Deus abençoe teu ministério, abençoe teu pastor, abençoe você de qualquer ministério que parou para escutar esse vídeo, receba a palavra de Deus com alegria, porque Deus te ama e quer te abençoar, quer que você seja firme na presença dele e não venha fraquejar diante dos adversários que se levantar contra a tua vida e contra a tua casa e tua família, amém? Então que Deus te abençoe e eu vou terminar esse vídeo orando pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma essa mulher, toma esse homem, Pai, toma essa pessoa que parou para escutar a tua palavra nessa manhã, meu Deus. Abençoa ela, Pai, fortalece o coração dela, liberta ela, Pai, e livra de tudo quanto for. Levante, meu Deus, calúnia do inferno contra a vida dessa família, contra a vida desse homem, dessa mulher, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a vida dele no ministério dele, seja lá qual for o ministério que ele congregue, que o Senhor venha abençoar, guardar e livrar essa mulher, esse homem, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?